Eu tenho certeza que esse vídeo vai aparecer para você na hora certa. Talvez você esteja vendo esse vídeo no momento em que mais precisava ouvir aquilo que eu tenho para te falar. E talvez você tenha chegado aqui completamente por acaso, o YouTube recomendou esse vídeo aqui para você, mas já que você está aqui, eu gostaria de te pedir uma coisa. Não saia desse vídeo antes de ouvir até o final o que eu tenho para compartilhar contigo. Porque talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que Deus está demorando demais. Você pode ter pedido uma resposta a Deus e ela ainda não veio. Você orou por uma causa e ainda nada mudou. Você pode estar esperando uma porta se abrir e ela ainda não se abriu, ou uma promessa se cumprir, esperando alguma coisa acontecer. Em algum momento você tenha pensado e passado aí pela sua mente algo como: será que Deus esqueceu de mim? Eu quero já te adiantar que não. Deus ele não esqueceu de nenhum de nós. Se você está vivendo isso, então, se isso tem passado pela sua mente, eu quero conversar com você. Existe uma coisa que nós precisamos aprender sobre Deus. Deus ele não trabalha apenas com respostas. Deus ele também trabalha com tempos. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 de que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então existe um tempo para começar, existe um tempo para terminar, existe um tempo para receber alguma coisa de Deus ou de alguém, existe um tempo para nós esperarmos. E talvez essa seja justamente a parte da sua história que você menos queria viver, que é o esperar. É o esperar em Deus, é o esperar as situações acontecerem. Se você reparar, nós vivemos em uma época em que tudo precisa ser extremamente rápido. Você pede uma comida em algum aplicativo e você acompanha em tempo real onde aquele pedido está. Você manda uma mensagem em algum aplicativo, um WhatsApp, alguma coisa, e no mesmo momento você já quer uma resposta, senão a gente já começa a ligar para a pessoa, você quer alguma coisa e pode apenas comprar e já chegar no mesmo dia ou no dia seguinte. Então nós nos acostumamos com a velocidade. Deus ele não se submete à nossa pressa. Isso pode ser muito difícil até de ouvir e de nós compreendermos, porque quando Deus ele não responde no tempo que a gente quer, no momento que nós queremos, a gente começa a interpretar o silêncio de Deus como se fosse a ausência dele. Mas uma coisa não significa outra. Deus ele estar em silêncio não significa que ele está ausente. E talvez você precisava ouvir já isso hoje. A história da Bíblia que vai relatar isso é a história de Lázaro. Ela está contada em João 11. E a Bíblia vai dizer que Lázaro estava doente. Marta e Maria mandaram avisar Jesus de que ele estava enfermo. E sabe o que é interessante? Jesus ele amava aquela família. O texto deixa isso muito claro. Mas mesmo Jesus amando aquela família, amando a Lázaro, e sabendo que ele estava doente, Jesus não foi imediatamente para encontrá-lo e curá-lo. Ele ainda demorou. E quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Agora, imagine a sensação de Marta, né, daquelas mulheres que tinham pedido para Jesus ser chamado. Elas tiveram a sensação: Jesus, se o Senhor estivesse aqui antes, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, isso não teria acontecido. Lázaro não teria morrido. Talvez você já tenha passado algo parecido. Deus, se o Senhor tivesse respondido antes, se o Senhor tivesse aberto aquela porta, são coisas que vai passando na nossa mente. Se o Senhor tivesse mudado aquela situação antes, se o Senhor tivesse feito alguma coisa antes. Então talvez hoje você esteja olhando para alguma área da sua vida e pensando: agora é tarde demais. Mas João 11 nos mostra uma coisa muito poderosa. Aquilo que parecia um atraso de Deus para Lázaro, ou aquilo que pode parecer um atraso de Deus para você, não significa que Deus perdeu o controle. Lázaro estava morto, mas Jesus ainda estava trabalhando naquela situação. E quando Jesus chegou, ele não encontrou uma situação fora do controle. Encontrou uma situação que ele seria usado para revelar a glória de Deus. Então talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e enxergando apenas o que não aconteceu. Mas Deus ele enxerga aquilo que você ainda não consegue enxergar. Aquilo que eu ainda não consigo ver, Deus já conhece. Pode ser que você esteja vendo uma porta fechada, mas Deus já está vendo o que tem do outro lado dessa porta. Nós apenas vemos espera, mas Deus está vendo um processo.
Um processo que nós precisamos viver, enfrentar, caminhar. Você apenas vê silêncio, mas Deus vê o que está fazendo. Deus, ele sabe o que ele faz enquanto nós estamos esperando. Esse seja um dos maiores exercícios da fé, que é continuar confiando em Deus quando nós ainda não temos nenhuma evidência visível de que as coisas estão mudando. Isso é fé, isso é um exercício de fé. Eu quero continuar confiando em Deus, acreditando nele, mesmo quando ainda nada está visível de que está tendo mudança. Porque fé não é nós confiarmos somente quando tudo faz sentido. Isso não é fé. Fé é nós continuarmos confiando em Deus quando ainda não conseguimos entender. Olha para José, por exemplo. Ele recebeu sonhos de Deus, mas entre os sonhos de Deus para ele, os sonhos que ele havia tido e o cumprimento daqueles sonhos, daquelas promessas, existia um processo. E ele foi vendido pelos próprios irmãos após ter aquele sonho. Ele foi levado para o Egito, ele foi feito como escravo, depois ele foi preso, e durante muito tempo José não conseguiu entender aquilo que Deus estava fazendo. Imagine José olhando para uma janela naquela cela, naquela prisão, ou pensativo naquela prisão. O sonho parecia muito distante, a promessa de Deus parecia impossível de ser realizada, de ser cumprida, mas a prisão de José não era o fim da história dele. Era parte do caminho. Se você estiver interpretando o seu capítulo de vida atual como se fosse o capítulo final, isso não está correto. Você pode estar pensando e dizendo, minha vida acabou aqui, não vai acontecer mais, eu perdi minha oportunidade, eu estou atrasado, minha vida já não tem mais jeito. Mas quem escreveu a nossa história, ele ainda não terminou o processo. E eu quero tomar muito cuidado com uma coisa aqui. Esperar em Deus não significa que nós ficamos apenas de braços cruzados, não é isso. Não significa ficar sentado esperando um milagre enquanto a gente abandona as nossas responsabilidades de acordarmos de manhã, enfrentarmos os dias. Você vê que José, ele continuou sendo fiel onde ele estava. Ele acordava normalmente, ele enfrentava, ele era fiel. Davi, ele continuou servindo mesmo enquanto ele esperava o trono. Abraão, ele precisou esperar, Moisés precisou esperar, e tantos outros personagens da Bíblia que precisaram aprender a confiar no processo. Olharmos para esses homens, para essas mulheres, para esses exemplos da Bíblia e sustentarmos a nossa fé. Não ficarmos nos perguntando, quando que Deus vai mudar a minha situação? Sabe, não é apenas isso. O que Deus quer mudar em mim enquanto a minha situação não muda? Algumas coisas Deus, ele muda ao nosso redor, mas outras coisas ele quer mudar dentro de nós. E a gente quer tanto chegar ao destino, chegar ao final, chegar à promessa, ao cumprimento dela, mas não percebemos que Deus está trabalhando também durante o caminho. Devemos viver esse processo, viver o dia a dia, não apenas esperando o destino, não apenas esperando a promessa se cumprir, o dia. Vamos viver o dia a dia. Pode ser que você esteja esperando uma resposta sobre relacionamento, ou uma oportunidade profissional, ou esperando uma porta ministerial também, uma mudança financeira, uma resposta de Deus sobre alguma decisão. Ou pode ser também que você esteja simplesmente cansado. Cansado de começar de novo, cansado de orar pela mesma coisa, cansado de esperar. Mas se esse for o seu caso, eu quero te dizer, não tome uma decisão definitiva baseado numa fase temporária que você está vivendo. Sabe, não abandone a Deus porque você ainda não entendeu o que Ele está fazendo. Não. Nossa vida precisa estar firmada em Deus. Não jogue fora aquilo que Deus colocou nas suas mãos simplesmente porque o processo está demorando mais do que você imaginava. E principalmente, não confunda demora com abandono. Não confunda demora nos nossos olhos, demora de Deus, com abandono de Deus. No livro de Abacuque 2:3 diz algo muito bonito. Diz assim, se tardar, espera-o, porque certamente virá. Ele não tardará. Então veja, existe uma tensão aqui. A Bíblia reconhece que pode parecer que está demorando, mas ao mesmo tempo ela nos chama para esperar.
Por que isso? Porque o nosso relógio não é o relógio de Deus. Você vê no livro de Êxodo também vai dizer que Moisés subiu ao monte e durante 6 dias Deus permaneceu em silêncio. Apenas no 7º dia Deus começou a falar com Moisés. Isso é difícil, eu sei. Nós podemos estar querendo uma resposta hoje, mas Deus está trabalhando em uma história que a gente ainda não consegue compreender. Se você chegou até aqui, você precisa parar de se perguntar por que ainda não aconteceu. Sabe, mas você orar a Deus, perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça enquanto isso ainda não aconteceu? Sabe, continue orando, continue trabalhando, continue obedecendo, continue servindo as pessoas, servindo a Deus, continue crescendo, continue fazendo aquilo que Deus já deixou muito claro para você fazer. Porque você não precisa conhecer o próximo capítulo para você ser fiel no hoje, no capítulo que você está vivendo. Pode ser que você tenha clicado nesse vídeo aqui muito por acaso. Talvez o algoritmo ele tenha simplesmente colocado esse vídeo na sua frente, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, se você precisava ouvir essa mensagem hoje, agora você acabou de ouvir. Então não tenha pressa de abandonar o processo que você está vivendo, não desista, não pare, continue confiando, porque talvez você esteja olhando para a sua história e pensando, Deus está demorando. Mas um dia você pode olhar para trás e perceber que Deus estava preparando tudo. Talvez esse vídeo tenha realmente aparecido para você na hora certa, eu peço a Deus isso, eu oro a Deus para que isso tenha acontecido. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar com alguém que precisa ouvir também essa palavra, deixar aí o seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. É como você pode fazer para me ajudar e espero que você tenha sido muito abençoado. Um grande abraço.